Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da soja, como é que está se desenvolvendo a segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Edil, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Uma boa tarde a todos que acompanham aí a Notícias Agrícolas, é sempre bom estar aí no seu programa, trazendo aí as realidades da nossa microrregião. Edil, só antes da gente entrar no nosso assunto do milho, vamos voltar um pouquinho para a safra de soja. Da última vez que a gente conversou, a colheita estava acontecendo aí no município e você contava algumas dificuldades nas primeiras lavouras colhidas com relação à produtividade. Como é que se encerrou essa safra de soja? Ainda foi possível ter uma safra positiva? Como comentamos naquele momento, né, nós tínhamos aí uma estiagem em andamento também, então era a nossa preocupação, onde tivemos aí percas até significativas no nosso município de Marechal Cândido Rondon. Temos aí municípios vizinhos que não tiveram aí a estiagem, né? Tiveram as chuvas aí de uma forma mais homogênea e nós tivemos aí áreas do município aí com a precipitação muito abaixo do esperado. Então tivemos aí colheitas aí que, em áreas onde é que conseguimos tirar aí praticamente de 35 sacas por alqueire, até chegando em algumas propriedades aí mais de 180 sacas por alqueire. Mas nós no município de Marechal Cândido Rondon, juntamente aí com o pessoal do DERRAL e as empresas que fazem parte aí do nosso município, ficamos aí num fechamento de 115 sacas por alqueire, 120, o que dá em torno aí de 45 a 50 sacas por hectare. E aí, Edil, como é que foram as atividades de plantio da segunda safra de milho? A gente acompanhou muitas regiões tendo atraso nessa semeadura. Em Marechal também teve atraso ou o produtor conseguiu fazer esse plantio dentro da janela? Assim, Guilherme, nós temos várias épocas de plantio aí, mas nós podemos aí considerar um plantio até dia 20/2, algo em torno aí de 80% das culturas implantadas no mês de fevereiro ainda. Então, dentro de uma época bem adequada, onde tivemos aí uma emergência de plantas bem satisfatória e está com bom desenvolvimento. Então, temos aí um remanescente de plantio que se estendeu até por meados do dia 8 de março, mas é um volume bem abaixo aí do que realmente a gente planta aí no mês de fevereiro. Então, digamos assim, estamos dentro de uma janela boa de plantio para termos aí uma produtividade boa. E aí, Edil, a grande vilã dos últimos anos tem sido a cigarrinha para o milho. Como é que está essa situação nesse ano aí no município? Já tem pressão dessa praga por aí também? Sim, Guilherme, nós temos. Nós aqui, a partir do mês de janeiro, estamos desenvolvendo um trabalho aí junto à DAPAR e as outras empresas aí parceiras, de um monitoramento de cigarinhas, onde ele segue um monitoramento, onde dentro do nosso município de Marechal temos aí 74 armadilhas postadas em diversos pontos do município. Então, a cada semana se faz a coleta dessas armadilhas e se verifica a questão da quantidade que há de presença no campo. Ao longo do mês de janeiro, nós tínhamos uma pressão até alta. No início de janeiro, aí, a segunda quinzena de janeiro também já com volume alto. Mas após janeiro, entrando dentro de fevereiro, nós já diminuiu, as armadilhas estavam constando aí uma diminuição da cigarinha. Mas, no entanto, por menor que fosse a pressão da cigarinha, nós tínhamos sim a cigarinha contaminada com os molicutes, né? Onde essas aí acabam transmitindo aí para o milho. E esse, ao decorrer do seu tempo, né? Quando vai fechando aí o seu ciclo, então os sinais eles são notados na planta.
Mas, assim, a cigarinha ela não teve uma pressão tão alta. Tivemos uma pressão alta, assim, do percevejo, o conhecido barriga verde, né, do milho, onde aí muitos produtores tiveram que fazer 6, 7 aplicações aí para conseguir fazer o controle. Mesmo tendo um bom tratamento de sementes, ainda nós tivemos que fazer esse monitoramento, digamos assim, tanto para percevejo como para cigarinha e fazermos as aplicações. Então, você fazendo a aplicação também para o percevejo dessa forma quase calada, num calendário, digamos assim, que a cada 4, 5 dias você estava entrando na lavoura, então também os mesmos princípios ativos acabam inibindo aí a essa praga também. E aí, Dio, pensando no calendário, quando é que deve ter colheita de milho por aí? Nós acreditamos aí que julho, final, segunda quinzena de julho, nós tenhamos aí a colheita aí se acentuando na primeira quinzena também de agosto. Então, nós estamos aí em algo em torno de 80%, então, desse plantio do dia 20/2, então já devemos ter também bastante áreas já colhidas no mês de julho. Constamos hoje no campo mais ou menos uns 60% em floração, temos uns 5% em enchimentos de grãos aí que foram plantados lá no finalzinho de janeiro, essas áreas, então ela está no pleno de enchimento de grão, e temos aí uns 25% de pré-pendoamento e 10% aí no desenvolvimento vegetativo. Então a colheita ela deve sim se estender, né, mas deve se acentuar aí entre segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto. E Edil, para a gente olhar um pouquinho para o mercado, como é que estão as oportunidades para o produtor negociar esse milho? Tem boas oportunidades de negócio ou essas vendas devem ficar mais lá para frente? Assim, nós temos aí ofertados aí contratos de milho em torno aí de 68 a 70 reais aí. Mas o produtor está meio receoso de estar fazendo esses contratos pela essa oscilação que nós temos aí no mercado já há vários meses aí. Então o produto está oscilando bastante e o produtor está meio retraído de estar fazendo contratos. Mas temos contratos sim ofertados aí pelas cooperativas, pelas cerealistas, né? Mas o produtor ainda está bastante receoso em fazer. Eu acredito assim que também aguardando um pouco a definição aí do que ele poderá colher, né? Por questões aí de clima, que nem você comentou no início, a seca aí geralmente está pegando uma parte tanto do nosso milho, safrinha, né, como foi ano passado, mas também do soja. Então o produtor fica meio receoso em estar fazendo contratos futuros. Ele pretende então aguardar, né, a definição desse milho, que como mais aproximadamente aí 20, 30 dias nós já temos aí praticamente um bom volume de milho já com uma definição de produção já a campo decretada, né, digamos assim. Basta-nos ainda ficarmos aí atentos nas questões de geadas, que podem também tirar aí a nossa produtividade, mas quanto a isso, não temos o que fazer, então resta-nos aguardar, e o produtor está aguardando esse momento, né, até perceber que o milho realmente ele já vai produzir para estar fechando pelo menos aí seus custos de produção. O que seria interessante aí o produtor fazer para não estar aí dentro dessa volatilidade de preços que existe no mercado. Edil, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu só agradeço aí a oportunidade de a gente sempre estar aí contribuindo com o seu programa. Acredito que é uma fonte aí de notícias muito bem ampla. Nós aqui como produtores rurais, então vamos continuar seguindo na nossa lida, e agora o produtor ainda ele tem que fazer as questões dos tratos culturais, que são os fungicidas, aí manter essa planta verde ao máximo de tempo para ela poder expressar o maior potencial que a semente nos entrega. Então, fica aí o nosso abraço a vocês e também um abraço a todos os agricultores que estejam acompanhando o seu programa.
Edil, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar o desenvolvimento dessas lavouras de milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Abraço, até mais. O Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita da safra de soja 22-23, como é que foi também o plantio da segunda safra de milho 2023 lá na região. Edil destacando que depois de um período de falta de chuvas, as lavouras de soja até conseguiram melhorar um pouquinho e terminaram uma safra razoável lá na região, com médias ao redor de 45, 50 sacas por hectare para as colheitas que já foram encerradas lá no município paranaense, um desenvolvimento razoável, como o Edil destacou aqui para a gente. Já olhando para a segunda safra de milho, 80% das lavouras conseguiram ser plantadas até o final do mês de fevereiro, ou seja, dentro da janela ideal de cultivo, o que aumenta a expectativa para o potencial produtivo dessa safra, que, claro, vai precisar continuar tendo um clima positivo ao longo de todo esse ciclo, evitar aparecimento de geadas lá na frente, mas pelo menos por enquanto, boas expectativas para o milho, que vai sofrendo com a pressão de percevejos, barriga verde. O Edil até destacando muitos produtores com 6, 7 aplicações para se defender do percevejo, fazendo essa luta neste momento para manter esse potencial produtivo que, pelo menos por enquanto, está levado para o milho lá em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Do lado do mercado, Edil apontando um produtor bastante receoso em aproveitar as ofertas que estão por aí, olhando para oscilações de mercado, esperando um pouquinho mais para definir as suas vendas, mas já tem alguns contratos rodando para o milho entre R$ 68 e R$ 70 reais lá na região, mas de maneira geral o produtor optando por segurar um pouquinho mais essas vendas e olhando um pouco mais essas movimentações de mercado daqui para frente, até mesmo para definir um pouquinho melhor o tamanho da sua produção, da sua produtividade. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.